Elizabeth Ann Smart nasceu em 3 de novembro de 1987 em Salt Lake City, em Utah, nos Estados Unidos. Elizabeth é filha de Edward Ed e de Louise Smart, e a sua família fazia parte da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Elizabeth também é a segunda filha mais velha, tendo 4 irmãos e uma irmã. E aos 14 anos, a Elizabeth era uma menina extremamente caseira. Todos falam que a Elizabeth era uma menina muito carismática, ela tinha um dom de tocar harpa, então sempre que ela estava tocando, todos ficavam maravilhados. Era realmente algo que ela amava fazer, tocar harpa. E ela era uma menina e uma filha muito amorosa, era uma menina muito amada pelos seus pais e pelos seus irmãos. Era a noite do dia 4 de junho de 2022. A Elizabeth e a sua família se organizaram para dormir, como sempre faziam. Os pais fecharam as portas da casa e tudo parecia normal, quando durante a madrugada, por volta das 2 horas da manhã do dia 5 de junho de 2002, os pais da Elizabeth foram acordados por uma das irmãs mais novas de Elizabeth, chamada Mary Catherine, de apenas 9 anos, dizendo que a Elizabeth estava sendo levada. Inicialmente, eles pensaram que a garotinha estava apenas tendo um pesadelo, mas mesmo assim, nesse momento, o Edward foi ao quarto das meninas para ver o que tinha acontecido. Assim que ele entrou, ele percebeu que a Elizabeth realmente não estava no quarto e começou a fazer buscas pela casa. Naquele momento, ele percebeu que a Elizabeth tinha realmente desaparecido. Em desespero, ele começou a ligar as luzes da casa e o desespero começou a tomar conta tanto do Edward quanto da esposa dele, porque eles rapidamente viram que a tela de segurança da janela da cozinha havia sido cortada. No mesmo momento, eles ligaram para a polícia para denunciar o sequestro, e a polícia, ao chegar na casa, já iniciou a investigação na casa e as buscas. Naquele mesmo dia, os pais da Elizabeth também começaram a fazer diversos apelos na mídia para que a menina fosse devolvida para a família e para que todos da comunidade ajudassem nas buscas para encontrá-la. No dia seguinte ao desaparecimento, às 7h30 da manhã, já tinham cerca de 450 pessoas se voluntariando para procurar Elizabeth, e no final daquele dia, o número de pessoas querendo ajudar nas buscas chegou a cerca de 1.800 pessoas. Realmente houve uma grande comoção da comunidade em torno do caso, porque todos ali se colocaram no lugar daqueles pais desesperados, até porque poderia ter acontecido com qualquer família da região. Durante a investigação na casa, a polícia percebeu que a casa estava extremamente vulnerável naquele dia do sequestro. Isso porque tinham diversas maneiras de entrar na casa e se alguém quisesse realmente fazer isso, teria conseguido fazer com uma certa facilidade. Um grande problema que aconteceu nessa investigação foi o fato da polícia não ter preservado bem as cenas do crime e a casa. Eles não isolaram a casa, então qualquer pessoa poderia ter entrado e saído, contaminando as evidências do sequestro. Com isso, as possíveis evidências deixadas pelo sequestrador durante a invasão foram contaminadas e perdidas, o que dificultou muito de encontrar um suspeito. Depois de uma semana de buscas intensivas com centenas de voluntários dedicados a procurar a garota, mas sem nenhum efeito, a polícia começou a voltar a investigação em torno dos pais da Elizabeth. A polícia surgiu com a linha de investigação onde eles acreditavam que a família estava com problemas financeiros e teriam então forjado um sequestro para conseguir uma nota de resgate. Então, nesse momento, o Edward e a Louise Smart, os pais da Elizabeth e outros membros da família Smart, foram obrigados a prestar horas de depoimentos e também participar de testes com polígrafo para identificar se eles estavam mentindo. A polícia tinha uma única pessoa testemunha do desaparecimento da Elizabeth, que era a pequena Mary Catherine, que tinha visto o sequestrador enquanto ele levava a irmã. Mas será que eles iriam acreditar em uma criança de apenas 9 anos de idade? Naquele momento, a mídia que estava apoiando a divulgação do caso agora passou a apontar a família como culpado do desaparecimento da garota, fortalecendo assim a linha de investigação criada pela polícia. Em paralelo, uma outra linha de investigação surgia. A polícia passou a investigar pessoas suspeitas de estarem envolvidas em algum crime sexual ou em pequenos delitos que pudessem chamar atenção. Eles também buscaram o nome de todas as pessoas que em algum momento fizeram algum serviço na casa da família Smart. Foi aí que eles chegaram no nome de um homem chamado Richard Reese, e de acordo com depoimentos, o Richard ele parecia um homem muito amigável, muito sociável,
que costumava conversar com as crianças da casa, então, de acordo com a polícia, ele poderia ser um suspeito em potencial. Ao investigar mais sobre o passado do Richard, a polícia descobriu que ele estava em liberdade condicional por uma tentativa de homicídio a um policial enquanto escapava de um roubo. Inclusive, eles descobriram que o Richard teria roubado itens da casa da família Smart quando fez serviços para a família. A teoria da polícia naquele momento era que o Richard teria invadido a casa da família Smart, já que ele já conhecia o local, para roubar algum item, e nesse momento Elizabeth teria acordado e visto tudo, e com medo de voltar para a prisão e quebrar a condicional, ele teria levado a garota. O Richard então foi levado a prestar depoimentos e em todo momento ele disse que não estava envolvido com o desaparecimento da menina. Naquele momento, toda a mídia já apontava o rosto do Richard como sendo o culpado pelo desaparecimento da Elizabeth. Acontece que alguns dias depois, a pequena Mary Catherine viu o rosto do Richard em uma reportagem da TV e perguntou o que ele estava fazendo ali aos pais. Ela imediatamente afirmou aos pais que ele não tinha sido o homem que tinha levado a Elizabeth. Porém, a polícia não acreditou no que a menina estava falando, já que eles acreditavam que o quarto estava muito escuro naquele dia e que ela não poderia ter visto o rosto do sequestrador. A polícia insistiu que o Richard era o sequestrador da Elizabeth e o manteve preso, mas depois de quase 2 meses de investigação, a polícia não encontrou nenhuma ligação do Richard com o crime. Então, no dia 3 de agosto, o Richard sofreu um colapso e morreu 3 dias depois, sem nunca ter confessado o crime. Mesmo depois de falecer, a polícia ainda tinha certeza que o Richard era o culpado pelo desaparecimento da Elizabeth, mas nenhum corpo tinha sido encontrado. Então, em outubro daquele ano, a Mary Catherine chegou até seu pai Edward dizendo que lembrava quem era a pessoa que tinha levado a Elizabeth. Ao ser perguntada quem seria essa pessoa, ela falou o nome de um homem chamado Emmanuel. O Edward lembrou imediatamente desse rapaz sem teto que fazia pregações, chamado Emmanuel, porque ele tinha feito reparos em casa uns 7 meses antes do desaparecimento da Elizabeth. Mas ele achou bem estranho porque a Mary só tinha visto Emmanuel por no máximo 5 minutos naquele dia. Mesmo assim, o Edward comunicou ao detetive o que a filha tinha falado, e a polícia começou então a trabalhar em colher depoimentos da Mary Catherine, e em todo momento ela foi consistente com a história. De acordo com a menina, ela tinha acordado no meio da noite naquele dia, quando ouviu a voz da Elizabeth e de um homem cochichando, e esse homem estava ameaçando a irmã dela com uma faca. As ameaças eram sobre realizar algo contra a família caso Elizabeth não fosse embora com o sequestrador, e a Mary também disse que a voz parecia ser familiar, já que ela já tinha ouvido aquela voz daquele homem, mas ao ser perguntada se esse homem era realmente o Emmanuel, ela disse que não tinha certeza. A polícia então ficou relutante em se aprofundar na investigação sobre Emmanuel, inclusive pediram para que os familiares não divulgassem esse nome para a mídia. Acontece que 2 semanas depois da Mary ter contado para a polícia sobre Emmanuel, a polícia ainda não tinha feito nada para encontrar esse homem. Então a família Smart percebeu que a polícia não parecia engajada em fazer alguma coisa sobre o novo suspeito, então eles decidiram planejar entre si uma maneira de encontrar o Emmanuel. O Edward, o pai da Elizabeth, começou a resgatar em suas memórias como eram as feições do Emmanuel e desenhou então um retrato falado. Em seguida, eles divulgaram em uma coletiva de imprensa a imagem junto com o descritivo dizendo que eles buscavam um homem sem teto, chamado Emmanuel, que fazia pregações e pequenos serviços domésticos para arrecadar dinheiro. Algum tempo depois dessa divulgação, a polícia recebeu uma ligação anônima de uma mulher que dizia ser irmã do Emmanuel, dizendo que o nome verdadeiro dele, na verdade, era Brian David Mitchell. A polícia então foi pega de surpresa com a denúncia e começou imediatamente a procura atrás do Mitchell. Ao refazer os passos dele, a polícia descobriu que recentemente ele tinha sido visto diversas vezes andando com 2 mulheres e que uma delas poderia ser a Elizabeth. Ian David Mitchell, conhecido como Emmanuel, tinha sido contratado pela família Smart para fazer reparos na casa meses antes do desaparecimento da Elizabeth. O Emmanuel era um homem fanático religioso que fazia pregações e era mórmon, e nos últimos meses ele tinha sido visto frequentemente acompanhado de 2 mulheres, e o trio chamava muita atenção por onde passava por causa das suas vestimentas quase que completamente cobertas.
Inclusive, uma dessas mulheres era a Wanda Berzey, que era esposa do Emanuel, e a outra mulher era a Elizabeth Smart. O retrato falado do Mitchell foi espalhado por todas as mídias possíveis, e durante essas buscas pelo Mitchell, a polícia recebeu mais denúncias, agora do filho da Wanda, informando que reconhecia o homem procurado e que ele era seu padrasto. Então, ele não estava mais da forma que estava sendo divulgado no retrato falado e que agora ele tinha longos cabelos e barba. O filho da Wanda também enviou para a polícia diversas fotos do Mitchell que foram divulgadas rapidamente na mídia. Até que depois de 9 meses de sequestro, no dia 12 de março de 2003, o Mitchell, a Wanda Berzey estavam voltando para Salt Lake com a Elizabeth depois de fazer uma viagem pela Califórnia. E a Elizabeth estava vestida com roupas brancas da cabeça aos pés, mas quando foi vista em público com seus sequestradores, inicialmente ninguém tinha reconhecido a menina, mesmo ela tendo a sua imagem amplamente divulgada na mídia. Um casal acabou reconhecendo o Mitchell e achou que uma das mulheres que o acompanhava poderia ser Elizabeth, então essa pessoa resolveu chamar a polícia. Os policiais rapidamente chegaram no local e abordaram o casal, e imediatamente a Elizabeth foi reconhecida como sendo sim a garota que havia sido sequestrada meses antes. O Mitchell e a Wanda foram imediatamente presos, e durante os depoimentos a Elizabeth contou em detalhes o que aconteceu durante o tempo em que ela esteve sequestrada. Elizabeth contou que foi levada para uma cabana na floresta, onde o Mitchell a forçou a se casar com ele, já que ele acreditava que ele tinha direito de ter mais mulheres. E aí, durante 9 meses, ela foi mantida em cativeiro em condições desumanas, sendo obrigada a consumir álcool e outras substâncias. Durante esse tempo, o Mitchell também abusava fisicamente e psicologicamente da Elizabeth, alegando que suas ações eram a revelação de Deus, e frequentemente ameaçava a Elizabeth de morte se ela tentasse escapar. Além do Mitchell, a sua própria esposa, a Wanda, também morava na casa e colaborava em manter a Elizabeth em cárcere privado, e ela inclusive foi cúmplice do sequestro e abuso da Elizabeth. De acordo com a Elizabeth, a Wanda presenciava e encorajava o marido a continuar com os abusos e a descreveu como uma mulher que a via como escrava. No julgamento, Brian David Mitchell foi condenado à prisão perpétua e a Wanda Berzey recebeu uma pena de 15 anos de prisão. Depois de sua recuperação, a Elizabeth começou a atuar ativamente em projetos que apoiam vítimas de sequestro, e no dia 8 de março de 2006, a Elizabeth falou perante o Congresso dos Estados Unidos para apoiar a legislação sobre predadores e o sistema de alerta Amber. A Elizabeth Smart também foi um dos 5 jovens adultos recuperados que contribuíram para o livro de 2008, You're Not Alone, publicado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Em 2011, a Elizabeth fundou a Elizabeth Smart Foundation, que visa trazer esperança e acabar com a vitimização e exploração através da prevenção, recuperação e defesa. Em 2012, ela acabou se casando e teve 3 filhos, um em 2015, um em 2017 e outro em 2018. Em 5 de junho de 2017, no 15º aniversário do seu sequestro, a emissora Lifetime exibiu o filme feito para TV intitulado Eu Sou Elizabeth Smart, narrado e produzido pela Elizabeth, que conta a história do seu sequestro a partir da sua própria visão. Em 19 de setembro de 2018, a Wanda Berzey completou a sua pena e foi solta aos 72 anos de idade, e na época a Elizabeth já estava com 30 anos e ainda tentou fazer um apelo para que a sua liberação fosse reavaliada, mas a mulher conseguiu a liberdade. Atualmente, a Elizabeth tem realizado diversas participações em programas de TV e na direção de filmes e documentários relacionados a crimes reais que envolvem desaparecimentos. Inclusive, a sua própria vida e sequestro foram retratados em vários filmes e livros não ficcionais.